Salve pessoal, bem-vindo aí ao Picadeiro Brasil, né? Aqui o lugar onde você será tratado com respeito e ninguém vai tentar te fazer de palhaço. E hoje nós vamos conversar aqui, vou tentar explicar para vocês por que o dólar sobe, por que o dólar desce, por que o que o Haddad fez nesse pacote maluco dele aí, por que é que isso fez o dólar subir, né? Então botando a culpa no Banco Central. Por que é que isso não é culpa do Banco Central? Vamos entender isso aí tudo aí, porque a imprensa tá cheia de narrativas, tá bom? Beleza? Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite agora para seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar aí com seus amigos. Seu apoio aqui é essencial para que cresçamos e que a gente possa continuar aqui trazendo análises detalhadíssimas como essa. Bom, vamos lá, o dólar disparou. Ultrapassou marcas históricas enquanto o ministro da Fazenda, o Fernando Tachad, apresentou aquele pacote fiscal, uma peça de ficção, né, para tentar conter aí o déficit público, né? E o ministro Rui Costa, que a gente está vendo na matéria aí, fez duras críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acusando de não colaborar com a política econômica do governo, esse tipo de coisa. E o pacote fiscal, né, apresentado pelo Haddad, falou que não, nós vamos economizar 71 bilhões em 2 anos. Bicho, a dívida que eles criaram já é para mais de 1 trilhão, né, cara? 71 milhões não tem nada a ver com a dívida, é uma merreca. Mas mesmo assim, criaram a promessa, disseram que iam resolver, se embolaram todo no cronograma, misturou pacote de despesa com aumento de imposto, com o final de G20, com o anúncio da operação do Skid Preto, embolou o meio-campo todo, estragou todas as estratégias, tá uma zona. O pessoal que é da imprensa, que é do lado do PT, tá reclamando que eles fizeram tudo fora de ordem, tudo perderam toda a sincronia do negócio. E agora que era o momento de estar batendo no Jair por causa do negócio de Skid Preto, aquela operação angélica que eles criaram, e puta, esqueceram isso, agora voltaram, agora as metralhadoras da opinião pública estão viradas pro pacote do Haddad, esqueceram do Jair, os caras, porra, meu Deus do céu, fizeram tudo errado, quem foi que teve essa ideia e tal. Bom, Haddad foi lá, prometeu o pacote, não, nós vamos aliviar as contas públicas, tal, tudo bullshit, né? Então, de um lado aí, os personagens dessa luta, você tem do lado ali o governo do PT, o Haddad, que diz que quer resgatar a confiança no mercado, vou tomar medidas fiscais duras, bullshit, de novo. Do outro lado ali tem o Roberto Campos Neto lá do Banco Central, alertando o tempo todo sobre os impactos do descontrole fiscal aí no câmbio, na inflação. Enquanto ele está lá, né, ele tenta manter uma postura de cautela sobre essa política de juro que a gente não sabe como é que vai ficar depois que o pupilo lá entrar do PT, ficar no lugar dele a partir do ano que vem. A Gleisi Hoffmann e o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, surgem como uma voz de crítica também, metendo pau no Banco Central, cobrando. Vai tudo sumir. É só entrar o cara do PT, ninguém mais vai falar de Banco Central, vocês vão ver. Tá? E dizendo que eles ficam dizendo que o Campos Neto é que tinha que resolver esse problema do dólar. E no centro de tudo isso estão quem? Os investidores, que observam os movimentos de um lado, olha do outro, o pau tá comendo, os planos sem pé nem cabeça, operação angélica, não sei o que, fala, cara, eu vou tirar meu dinheiro daqui, tá? Porque o grande problema desse negócio todo é a desconfiança. O mercado ainda não está convencido de que esse pacote fiscal seja suficiente para corrigir a trajetória das contas públicas, que é tipo precipício abaixo, né? O pessoal falou que isso era um paraquedas, quando eles foram ver não era paraquedas, era uma espécie de uma turbina que acelera mais ainda a queda. Os juros altos no exterior, juros altos lá fora, tá tornando os títulos de países muito melhores que o nosso mais atraentes, né? Países mais estáveis, que não tem um PT no poder, ficam mais atraentes naturalmente, tá? E a cada dia que passa fica mais e mais e mais e mais atraente. Então essa disputa interna que tem entre ministros, Banco Central, os pacotes de mentira, STF se intrometendo, a política instável, o judiciário instável, tá um puteiro aqui dentro. O investidor olha disso aí e fala o seguinte, olha, eu vou tirar meu dinheirinho daí, tá? Já aconteceu situação semelhante, por exemplo, na Alemanha, ali no pós-Primeira Guerra Mundial, depois pós-Segunda Guerra Mundial, com uma situação parecida com a nossa, as contas públicas completamente destruídas aí por causa de guerra, né? A gente não precisa de guerra nem pandemia, basta ter o PT.
Então estava tudo destruído e eles conseguiram reconquistar a confiança depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra também, quando eles apresentaram um pacote robusto, simples, onde todo mundo pôde ver que realmente eram medidas de austeridade, tinha resultado. Então foi reconquistada a confiança do mercado, melhorou a economia, a Alemanha conseguiu sair. Aonde que isso não funcionou? Argentina, antes do Milei, Venezuela, foi por esse mesmo caminho que o Brasil está indo hoje, igualzinho. Total descontrole das contas públicas, total descontrole, perda de confiança, fica cada vez mais caro para o governo conseguir crédito no mercado, tá? Porque acontece, se o governo não apresentar medidas mais sérias, mais reais, ou reduzir o próprio Estado, e não os benefícios das pessoas, que foi o que todo mundo viu. Você não está reduzindo o tamanho do Estado, você está reduzindo os benefícios que você tem que pagar. Vocês são um bando de cara de pau. Bando de sem vergonha. Falar em cara de pau sem vergonha, deixa a imagem aqui, porque é melhor para ver, né? Falar em cara de pau sem vergonha, né? Então, tá faltando o governo apresentar alguma coisa séria, né? Mas não foi dessa vez. O descontrole fiscal vai continuar e eles só se preocuparem em arrecadar mais e pagar menos os benefícios que ele tinha que pagar para o povo, né? Então, por que isso afeta o dólar? Tá? Que é a origem do nosso papo aqui. Os investidores locais, a galera que está aqui, com a sua grana aqui em real, tá? Pode ser estrangeiro, pode ser brasileiro. O cara que está aqui e investe em bolsa, tá? Em títulos e por aí vai. Quando ele vê esse puteiro no Brasil, o que ele faz? Ele procura algum investimento que tem um risco menor. Porque quanto maior o risco, mais você pode ganhar, mas também chega um momento em que você desbalanceia o negócio e o risco é tão grande que nem vale a pena escorrer esse risco. O pessoal vai lá e procura alguma coisa mais segura, como investimentos no exterior ou até comprar a própria moeda do dólar, né? Então esses investidores que estão aqui no Brasil, eles vendem os ativos que eles têm aqui, que está tudo em real. Só quando ele vai comprar título do Tesouro Americano, por exemplo, ele não pode comprar em real, ele tem que comprar dólar. Para tirar o dinheiro dele daqui, ele tem que transformar em dólar para ele ir lá para fora. O real não fala inglês. Quem fala inglês é o dólar. Então, para tirar esse investimento do Brasil, ele tem que falar inglês. Ou seja, você converte ele de real para dólar. Você tem lá um restaurante, você tem título, você tem, sei lá, o que você tiver que você tirar do Brasil, você vai ter que vender, botar dinheiro na mão, para depois converter para dólar para mandar embora daqui, tá? Essa troca em massa de reais por dólares aumenta a demanda por dólares. Muita gente querendo dólar no mercado, aumenta a procura pelo dólar, a demanda aumenta e isso faz com que o preço do dólar suba. Entendeu? O que puxa o preço do dólar para subir é aquele vácuo que é feito pelas pessoas que estão indo embora. Isso vem puxando o valor do dólar, né? Então, investidores internacionais tiram o dinheiro do país, principalmente aí ações, títulos públicos brasileiros, e levam essa grana para economias mais estáveis. Mas por que afeta o dólar? Porque ao retirar dinheiro do Brasil, os investidores precisam converter o dinheiro reais de volta para dólar, né, gerando a pressão de demanda por moeda no mercado que começa a ficar escassa. Você fala assim, pô, quero comprar 10 mil dólares aí que eu vou mandar lá para fora. Aí ninguém tem para vender. Não tem. Não tem. Quem tem vai falar, eu tenho, mas é mais caro. Aí começa a subir o valor do dólar, né? Então, a redução de oferta de dólar, com menos entrada de dólar no Brasil, seja por investimento, porque lembra, está saindo e reduz o fluxo de entrada também. Então, com menos entrada de dólar, seja por investimento estrangeiro, por exportações, a oferta da moeda dólar também diminui. Como essas medidas alteram a economia, ao mesmo tempo que tem gente indo embora e carregando esse dinheiro, a economia gira menos internacional e também entra menos dinheiro aqui. É o que acontece. Então é como se você levasse um soco na barriga, fica com falta de ar, e o pessoal depois ainda te empurra na piscina. Que aí você, com falta de ar, ainda vai ter que cair debaixo d'água lá e se virar. É o que está acontecendo com o Brasil, tá? Então, quando o mercado antecipa que o governo vai ter dificuldade,
em controlar suas contas públicas, as despesas, a desconfiança do mercado aumenta, né? E mesmo antes de problemas concretos se materializar, o mercado se antecipa e cai fora. Então essas expectativas negativas aí levam os investidores a se protegerem contra riscos futuros, comprando mais dólares e ampliando a pressão sobre a valorização da moeda, né? Todo mundo agora está querendo comprar dólar. Você vê, da semana passada para agora já deu uns 10%. Qual o investimento que vai dar isso? Às vezes é um ano inteiro de investimento para dar um negócio desse. E a galera consegue uma semana comprando dólar. E cadê a moeda? Né? Cadê a moeda? Então, se o Banco Central não adota medidas efetivas para conter a valorização do dólar, como, por exemplo, aumentar a taxa de juros, vender dólares das reservas brasileiras para colocar dólar no mercado, né? Só que isso costuma ser aos bilhões, né? E quando o Banco Central não faz isso, o mercado interpreta que existe uma falta de controle. Opa, vocês não estão trabalhando na mesma equipe. Tem alguma coisa errada. O governo está gastando ali, está acontecendo isso, o plano do governo, o Banco Central não fez isso aqui. Tem alguma coisa errada aí. Está faltando um alinhamento da equipe, porque a ausência de uma ação firme reforça a fuga de capital, né, e aumenta a procura mais ainda pela moeda. Mas por que é que o Banco Central não faz nada? Porque para o Banco Central agir, você precisa estar alinhado com o governo, tá? Para que o governo faça o dever de casa, contenção de despesa, redução do Estado, redução da máquina pública, redução de tudo. Aí o Banco Central atua para fazer o complemento da equipe. O que o Banco Central brasileiro está vendo é que está uma zona tudo, o pacote foi uma enganação. O que o Banco Central está falando, pô, se eu jogar minhas reservas de dólar do mercado aqui, que são reservas brasileiras, eu vou só queimar dinheiro. Porque como não está fazendo o dever de casa, eu vou segurar o valor do dólar essa semana, mas eu vou precisar fazer semana que vem de novo, e na outra semana, e na outra semana, e na outra semana. Então, muito assertivamente, o Banco Central deixa o dólar flutuar. Deixa ele flutuar. Ah, subiu, subiu. Faz o dever de casa aí que ele vai descer. Se eu ficar gastando munição aqui, a reserva brasileira acaba. Aí, meu filho, aí é um problema. Porque a reserva brasileira, se ela acabar, aí você perde total crédito internacional. Ou seja, o resumo de tudo é que o descontrole fiscal cria esse ambiente total de desconfiança no mercado, aumenta o risco percebido pelos investidores, tá? Reduz a entrada de dólar por desaceleração econômica, eleva a demanda pela moeda pelo pessoal que quer investir e o pessoal que quer se proteger vendendo os investimentos brasileiros para jogar dinheiro para longe daqui, tá? Isso vai impulsionando o aumento da moeda, que dá impactos aí direto na inflação, na economia como um todo. Ou seja, o problema não é o Banco Central. O problema é que o PT não fez o dever de casa. E agora eles querem que o Banco Central queime nossas reservas, bilhões e bilhões e bilhões de dólares aí para colocar no mercado, para apagar o incêndio que eles estão colocando gasolina. Então, o PT está pegando fogo no Brasil, o PT está jogando gasolina e ao mesmo tempo está virando para o Banco Central e falando assim, ei, você não vai apagar o incêndio aqui não? Joga a sua água aí, ó. E o PT jogando gasolina. Aí o cara do Banco Central olhou, eu não vou. Quando você estiver jogando gasolina no fogo, eu não vou gastar. Eu só tenho esse caminhão pipa de água aqui, mano. Não vou gastar. Se eu gastar, meu filho, acabou o Brasil. Já era. Aí não tem água mais para nada. Essa é que é a verdade. Valeu, galera. Não se esqueça de curtir, de compartilhar. Manda aí pro grupo da família, pra galera que não tá entendendo o que aconteceu aí com a história do dólar. Eu também mando pra galera que fez o L, assim. Olha aí, ó, arrombado.